Olá pessoal, aqui é o Denilson Barbosa e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as 4 habilidades da língua inglesa. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu gostaria de convidar você para se inscrever agora, para que você não perca nenhuma notificação dos meus próximos vídeos, ok? Bem, vamos lá. Quais são as 4 habilidades da língua inglesa? Bem, eu poderia dizer que a mais importante delas seria o listening, que é a escuta, ok? Em segundo lugar, também uma das fundamentais, principalmente para quem está começando, é o reading, ou a leitura. E depois nós temos o writing, que é a escrita, e o speaking, que é a fala, ok? Essas 4 habilidades, né, ou que nós chamamos de skills em inglês, elas podem ser agrupadas de 2 formas. Primeiramente, nós temos as habilidades que são receptivas, ou em inglês, receptive skills, ok? Quais são essas receptivas? São a leitura e o listening, não é? Ou seja, a leitura, o reading, e a sua escuta, o listening. Elas são consideradas receptivas porque são habilidades em que você adquire o idioma, você recebe, você literalmente recepciona, absorve conteúdo através delas, ao invés de produzir. Você não emite o som, você não produz, você não escreve. Então essa diferença é fundamental. Então é exatamente através dessas habilidades receptivas que você adquire o idioma, que você adquire o conteúdo e a linguagem como um todo. Então essa diferença é fundamental, ok? Enquanto nas atividades que são produtivas, né, ou productive skills em inglês, você produz, você fala ou você escreve, né? Então, se você começa a estudar inglês e você tenta, por exemplo, começar já logo de início numa atividade produtiva, como por exemplo, já tentar fazer diretamente uma aula de speaking, uma aula de conversação, você vai ter dificuldades, porque você precisa de alguma forma absorver, adquirir a linguagem primeiro. Então, como você vai produzir uma linguagem, como você vai produzir a sua fala, se você não absorveu aquilo de nenhuma outra forma, né? A mesma coisa no writing. Quando você começa, se você for tentar imediatamente escrever em inglês, né? Como você vai escrever se você não tem uma trajetória de leitura, se você não ganhou vocabulário, se você não entendeu como são organizadas as frases, não absorveu isso ainda, também não está correto, né? Ou muitas vezes se você dá um foco inicial em gramática, né? A gramática ela é simplesmente um auxílio para o writing. Ela não é uma das habilidades da língua inglesa, né? Ela auxilia principalmente no seu writing e, obviamente, pode organizar a sua fala. A gramática contém as normas, né? Então é por isso que nós não devemos começar a estudar inglês pelo estudo da gramática, porque ela não é uma das 4 habilidades da língua, ok? Então essa diferença é fundamental. Então, se você tentar estudar inglês, né, começar a partir de uma gramática, você vai esbarrar em dificuldades exatamente por isso, ok? Ela não é uma das habilidades, ela auxilia, ela é um conjunto de regras, né, principalmente para o writing, né? E se você começar a tentar estudar inglês através da conversação, você também vai ter dificuldades, né? Então é fundamental você considerar que a sua dedicação maior, a maior parte do seu tempo, né, do tempo que você emprega se dedicando ao inglês, deve ser dedicada, principalmente inicialmente, às habilidades receptivas, né, aos receptive skills, né, que é principalmente o listening e a leitura, né. Para quem já acompanha o meu canal, certamente já viu aqui várias dicas de sites com texto e áudio. Então, esse tipo de material é fundamental para você praticar, né, os seus receptive skills, porque você tem a possibilidade de ler textos e também de ouvir áudios. Então, isso é fundamental. Você precisa de uma, vamos dizer, uma carga horária muito superior de leitura e listening em relação ao speaking e o writing. Obviamente, à medida em que você vai avançando no inglês, você vai aumentando seu tempo de speaking e seu tempo de writing também, né? Mas normalmente ninguém escreve muito, por muitas horas. Enquanto áudio, você precisa sim ouvir muito, ouvir por muitas horas e todos os dias, certo?
Então, realmente é diferente e realmente você tem um equilíbrio entre elas, mas a proporção de tempo é diferente, né? Você tem uma quantidade maior, principalmente no listening, em segundo lugar no reading, né? Depois no speaking e por fim o writing, né? Poderia dizer que seria aproximadamente nessa ordem, né? Bem, e para você começar dessa forma, com foco na leitura e no listening, né? No reading e listening, você pode começar com materiais da internet. Eu também sugiro muitos aqui no meu canal. Tá? Se você está chegando aqui agora, você pode procurar aqui nos vídeos anteriores que você vai encontrar várias dicas com textos adaptados em níveis. Então você começa com textos mais simples, passa para textos de níveis intermediário e depois para textos de nível avançado, né? A mesma coisa o áudio. Os materiais que eu indico aqui normalmente são textos acompanhados de áudio e eles também têm o áudio simplificado. Então você pode começar com áudio de nível básico, depois nível intermediário, depois áudio de nível avançado, né? Você até pode começar já a partir de textos e áudio de nível avançado. Eu também sugiro aqui no meu canal vários textos e áudio de nível avançado. Eu publico aqui audiobooks, por exemplo, né, que tem nível de intermediário a avançado. Você pode começar, né, para quem está começando do zero, você pode sim começar por ali, mas aí seria melhor você ter algum tipo de orientação. Por exemplo, o caso do que eu faço no meu curso fechado, o curso Meu Inglês Fluente. Lá eu trabalho somente textos sem adaptação, sem simplificação de nível, né? Um texto no nível natural, literatura normal, sem adaptação, e o texto do narrador também lê normalmente, sem procurar simplificar ou reduzir a velocidade da voz. Porém, esses textos têm orientação, né? Tem a explicação do texto, como funciona, e aí dessa forma permite que os alunos acompanhem um texto já desde o início de nível avançado, ok? Mas se você está começando, né, estudando por conta própria na internet, a sugestão que eu dou é que você comece com esses níveis. Você começa com textos mais simples e vai aumentando ao longo do tempo. Eu tenho certeza que se você trabalhar dessa forma, você vai começar a absorver a linguagem, adquirir a linguagem e, obviamente, vai ter a impressão de que você está começando a entender o inglês tanto escrito quanto falado. E essa etapa, né, isso é até entre os especialistas, né, de aquisição da linguagem, isso é chamado de silent period, ou período silencioso. É um período da aquisição, uma fase da aquisição da linguagem que acontece com nós mesmos quando estamos aprendendo a nossa língua materna, enquanto somos, né, bebês, onde nós passamos muito tempo ouvindo a linguagem, mas não produzimos a linguagem. Então, o mesmo acontece na aquisição da sua segunda língua. Você passa ali um bom tempo ouvindo e lendo, porque você já, obviamente, já sabe ler, já é alfabetizado. Então, você, com isso, pode passar por esse período de aquisição da linguagem antes de começar a produzir a fala ou a escrita. Okay? Então, é importantíssimo você considerar, nos seus estudos de inglês, essas 4 habilidades e considerar as prioridades que você vai dar para cada uma delas. E, obviamente, como estudar cada uma delas. Então, reading, leitura, você precisa ler muitos textos, obviamente. E, como eu falei aqui, adaptados em níveis. Listening, você precisa ouvir muito áudio. E essa habilidade, eu diria que é a que você precisa dedicar mais tempo. Língua se adquire, em primeiro lugar, através dos ouvidos, através do listening, ok? Né? Quando você iniciar as atividades, né, de speaking, né, que você já se sentir mais à vontade, é importantíssimo você começar a fazer contato com estrangeiros. Hoje na internet isso é totalmente possível. Você encontra vários grupos no Facebook ou outros aplicativos em que você pode fazer amizades e com isso você consegue tanto praticar a sua escrita, né, porque muitas vezes você conversa através de salas de bate-papo, você escreve em inglês, né? Pratica a leitura também, obviamente, porque você tem que ler a mensagem, né, das pessoas que você está conversando. E muitas vezes você se torna amigo, né? Você pode fazer amizade com essas pessoas e começar a treinar o speaking, começar a treinar a conversação, né? Isso é muito comum, né? Atualmente isso é totalmente viável com a internet, com as tecnologias aí de videoconferência.
Isso é muito comum. Inclusive existem muitos grupos nas redes sociais de pessoas que querem aprender a língua portuguesa e querem fazer um intercâmbio, né, em troca oferecem um pouco de conversação em língua inglesa. Então isso é realmente muito comum. Você pode pesquisar que você vai encontrar. Inclusive eu já sugeri um vídeo aqui no meu canal, onde eu falo de um site que você pode começar a conversar com estrangeiros, ok? E quanto ao writing, você, obviamente, pode começar de diversas formas, né? Mas você pode também começar copiando alguns textos. Essa é uma forma bem básica que você pode começar a fazer isso sozinho, né? Sem o auxílio de algum professor. Não, um texto que você já tenha lido, por exemplo, você lê, você escuta o áudio e depois também você pode começar a copiar o texto, você vai treinar a sua ortografia, vai começar a ter uma noção melhor da organização das frases. Então isso é bastante viável. Tá? Obviamente tem muitas outras coisas que devem ser feitas no writing, como a questão sobre como organizar textos, como organizar e-mails, né? E também as amizades, como eu falei, o bate-papo pode ajudar bastante no seu writing, porque você escreve ali o tempo todo nas salas de bate-papo, ok? E principalmente para o writing é aí que entra a gramática, né? Que você precisa dela para auxiliar você a escrever corretamente, né? Então é muito importante definir o papel da gramática, né? Ele entra principalmente como esse auxiliar da sua escrita e ela não é o pilar da língua inglesa, né? Então a questão da gramática está aí, né? A polêmica, devo estudar gramática ou não? Sim, você deve, mas com essa finalidade específica e não entender que ela é o ponto principal do seu aprendizado do inglês, ok? Bem, se você pretende estudar inglês, né, de uma forma mais próxima possível do que eu estou falando aqui, se você quiser iniciar dentro dessa metodologia, eu sugiro que você participe da temporada do inglês. A temporada do inglês é um evento totalmente online que eu organizei, eu produzi. O evento também é totalmente gratuito e para você participar basta você clicar no link que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que assim que você começar a assistir a temporada do inglês, você já vai mudar completamente a sua forma de estudar inglês e você já vai ver com mais detalhes o que eu falei aqui nesse vídeo de hoje, ok? Bem, então espero que você aproveite o conteúdo da temporada do inglês e vejo você no próximo vídeo. Até lá!